Nós estamos aqui para homenagear o trabalho também que é feito aqui do lado de cá. O trabalho que é feito pela Casa Social Caritas. E vou passar a palavra a Daniel, porque, claro, a casa para funcionar, ela precisa de programação, precisa de ajuda, precisa de patrocínio. Nós dissemos agora há pouco que ela ainda não retornou com as atividades em 2026, mas ele vai dizer quais são as atividades que vão retornar e vai dizer como você pode participar. Isso fica com ele e o Vanderlei. Perfeito. Bom, pessoal, nós temos ainda as atividades para retornar. Além do balé, nós temos a parte de teatro, nós temos o reforço escolar que a gente dá lá para os alunos. Nós temos também a parte de música, né? Quem for lá na casa vai ver que a gente tem diversos instrumentos musicais, violino, violão e etc., de percussão. E essas atividades, além das que eu já falei anteriormente, a gente está dependendo muito de ajuda e voluntários de todos. Não só ajuda financeira, porque nós temos uma conta muito alta, aquele prédio, por exemplo, a gente paga um IPTU, que eu estou tentando até hoje, como é uma ONG, de mais de 25 mil por ano, só para vocês terem uma ideia. E a gente tem conseguido um aluguel um pouquinho mais em conta. E lá, por exemplo, nesse início de ano, choveu muito. E como a gente não tinha tudo estruturado, nós tivemos problemas lá no último piso, que a gente já deveria ter feito. Não o fizemos por quê? Porque simplesmente quando chegou no finalzinho do ano, o proprietário do imóvel disse que queria vender o imóvel. E a gente está justamente em cima disso e criamos uma campanha. Eu ontem estive com uma empresa de engenharia analisando, porque a gente vai ter que fazer uma obra lá em cima. Nós tivemos que desativar o bazar, que estava todo lá no quarto piso, para poder entrar nessa campanha, para poder reabrir logo e poder atender essas comunidades que esperam da gente. O que a gente fez com essa campanha? A gente criou um Pix específico para arrecadar dinheiro, que é o contato casadecaritas@casadecaritas.org.br, que é o nosso e-mail. Além dessa ajuda que a gente precisa para o pessoal de voluntário que a gente precisa, porque nós não temos recurso nenhum. Nós vivemos da ajuda de voluntários, nós não temos nada, e todo mês eu que estou como financeiro, a gente fica assustado, porque as despesas são altas, né? Então, o que vai acontecer? A gente precisa não só da manutenção, que é o CNPJ da nossa casa, mas principalmente dessa campanha para mantermos o trabalho naquele local que já tem pessoas que já criaram um vínculo conosco. Essas famílias carentes já criaram um vínculo. Se a gente sai dali, simplesmente esse vínculo perde. A gente tem montado lá um senhor teatro, uma sala de dança, várias salas de música. Nós temos, além da música, nós temos sala de atendimento psicológico, o reforço escolar com professores. Temos a cozinha industrial lá embaixo, uma biblioteca que atende não só para leitura, mas tem voluntários que fazem leitura dinâmica, fazem trabalhos interativos com essas crianças, que atraem. Porque a gente vê muitas vezes, quando elas estão lá, a necessidade dela de você estar fornecendo lanche, porque ninguém tem dinheiro para ficar comendo em casa como tem. Então você vê como o pessoal passa realmente fome. Então a gente precisa dessa ajuda para continuar ali naquele local. Né, Vanderlei? Deixa eu falar um pouquinho aqui. Nós temos nessas salas que o Daniel está comentando aqui, nós temos no terceiro andar uma sala bem grande, onde nós temos uma estrutura de silk screen. O Laírton, ele trabalhava com isso, ele cortava, ali nós temos mesa de corte, ele bota ali os tecidos e faz os cortes, só manda para fechar numa facção. Isso aí. Então, e depois volta e a gente vários trabalhos que ele fez para de estampa, né? Arte de estampa. Só que com o falecimento dele parou. Nós precisaríamos de alguém que entenda então, se você trabalha com silk ou algum outro tipo de estamparia que possa utilizar o material de silk, entre em contato com, né, a Casa Social de Caritas. Quem sabe você não vai ser um voluntário que vai ensinar um ofício, uma profissão
para esses jovens, esses adolescentes ou adultos, né, que queiram aprender a fazer, e é também uma forma de ajudar a casa a ter arrecadação de fundos. Quando a gente fala que você tem uma campanha, que o Pix e tudo mais, vocês não precisam se preocupar, 3386-1400, a gente sabe que falando no rádio, pela rapidez da informação, às vezes você não consegue acessar, mas essa campanha ela está na nossa rede social e você pode ligar para o nosso telefone, que Sheila tem tudo para passar para você, com toda a calma, com toda a paciência, para você poder receber. Mas, quem sabe, não é uma maneira também, se você puder ajudar a reativar, né, essa atividade de estamparia, não é uma forma de ajudar nos fundos de manutenção da Casa de Cáritas. Porque é um produto que está sempre sendo necessário. Tudo que está acontecendo, de repente, todo mundo quer estampar isso, aquilo. Então, entra lá em contato com o pessoal da Casa de Cáritas. Se você sabe fazer, se você conhece alguém que quer indicar, se você quer se informar, se você quer fechar uma parceria com eles, entre em contato, que isso são detalhes que você só pode tratar pessoalmente com a direção da casa. O nosso trabalho aqui é dizer para você que tem e que você pode ser um parceiro, um patrocinador, um voluntário dessas atividades. Agora, como isso vai se desenvolver, você tem que ter essa conversa, sabe, olho no olho com eles. Então não deixa de acessar essas informações através do 3386-1400, que Sheila vai passar tudinho para vocês. As mães, enquanto aguardam as crianças, que tem crianças que estudam de manhã e fazem o balé à tarde. Contraturno, né? Ou o balé de manhã e estudam à tarde. Uhum. As mães, elas recebem aulas de curso, faz um cursinho que nós oferecemos, de costura, pintura em tecido e artesanato também. Certo, perfeito. Dentro dessa sala nós temos diversos tipos de máquinas de costura, overlock. Esse é o trabalho das entidades sociais, é expandir a dignidade do ser humano. Todos nós somos capazes de desenvolver um talento. Todos temos talentos que estão, às vezes, adormecidos ou que estão precisando apenas de uma pequena oportunidade para passar a fazer parte da nossa vida e fazer com que nós possamos reescrever a nossa história. Então, uma casa como Cáritas, ela faz esse papel, tem essa função, ajudar a reescrever a história dessas pessoas. Ou escrever uma história nova para aquele que está começando. Daí o atendimento com criança, daí o atendimento com adolescente. Então você pode participar disso, você pode colaborar para que a casa recomece em 2023, porque vai recomeçar de toda maneira, mas que recomece já olhando um horizonte diferente. Essa questão da campanha para aquisição do imóvel é de extrema importância, porque nós sabemos o que é que a doutrina nos ensina. Todas as vezes que você abre um espaço físico e esse espaço físico está ali sobre a égide daqueles amigos espirituais que estão torcendo, dando força, motivando, incentivando o que está encarnado, o que está fazendo, esse espaço ele tem todo um trabalho de vinculação, principalmente com a comunidade. Nenhum espaço desse é aberto à toa em determinados locais. Ele vai justamente para o local que há uma programação para que ele ali esteja, para que ele possa fazer a diferença, para que ele possa mudar vidas, para que ele possa mudar histórias. Então, essa campanha visa justamente a manutenção desse trabalho naquele local, naquele prédio, que já tem um vínculo com as pessoas, que já está ligada ao psiquismo daquelas pessoas, que tem a informação de que podem buscar um socorro ali. E buscar esse socorro e chegar a encontrar as portas abertas, às vezes é tudo que a pessoa precisa para ela se levantar e caminhar. O levanta-te e anda que Jesus nos propõe é justamente esse. Você oferece a mão e a pessoa tem que estender a dela e segurar. E segurar com bastante força para conseguir ficar de pé. Então, a Casa de Cáritas está pedindo, solicitando essa ajuda. Ajude a casa a se manter aberta. Ajude a casa a continuar a fazer essa atividade de acolhimento, de atenção
Ajude a casa que um dia foi sonhada por alguém e que se tornou uma realidade, a deixar de ser apenas sonho na cabeça de algumas pessoas, mas a porta, a janela aberta de oportunidade para que essa vida possa continuar, caminhar com dignidade. Então, se você quer conhecer as campanhas da Casa de Cáritas, entre nas redes sociais, procure ver o que é que já tem aqui na rede da Rádio Rio de Janeiro, ligue, telefone, passe um WhatsApp, fale com as pessoas que lá estão, porque ninguém melhor do que eles para contar para vocês não só as necessidades, mas o que você pode fazer. Seja um voluntário da Casa Social de Cáritas. Tente ser um patrocinador, por menor que seja aquilo que você acha que tem para oferecer. Vai fazer diferença, você pode ter certeza. Inclusive, hoje mais tarde, que é patrocinado também pela Rádio Rio de Janeiro, o Kaique Assunção com a peça Nosso Lar, os ingressos solidários ele vai doar pra gente em forma de alimento, tá? Então Kaique, todo mundo que for sempre Kaique, saudade Kaique de você. Ele vai fazer essa doação, ele sempre faz algumas peças e eu vou lá pegar esses alimentos que vão ser doados lá para quem for ao teatro hoje com a peça Nosso Lar. E disponibiliza também um videozinho, né? Ele passa o nosso filme que eu passo, eu passei para ele. Inclusive ele passou o nosso filme e depois entrou o filme da Rádio Rio de Janeiro. Lá bem... Kaique é um grande parceiro da rádio e a gente torce muito, porque o que Kaique já fez pela divulgação da doutrina via teatro, via arte, que é uma arte que emociona, que você está ali olhando o ator ao vivo e a cores, como se estivesse conversando com você, que te transporta para aquelas histórias que ali são contadas, é inenarrável. Eu digo sempre que ele chegou para fazer um trabalho que fez a diferença e foi tão importante que você sabia que a campanha de Kaique tem mais de 30 anos, né? Então, a filha dele já tá... não é à toa que ele conseguiu essa longevidade tamanha, porque o trabalho que ele faz é de extrema importância. Hoje ele faz nos teatros, né? Ele fazia nas casas. Lá, quantas peças ele apresentou, aquela projeção do fundo, né? É isso. E lá no Frei Fabiano. Ele é extraordinário. Várias peças ele apresentou lá. Então, seja um Kaique. Você não tem uma companhia teatral como esse grande historiador, porque Kaique é um historiador. Ele não é apenas diretor teatral, mas ele é uma pessoa estudiosa, um pesquisador fantástico. Exato. Então, seja como Kaique. Ajude com alguma coisa. Faça contato. Procure saber do que você pode colaborar. Quando a gente fala em Cáritas, a gente não pode esquecer, né, da prece maravilhosa que hoje muitas filosofias religiosas usam, porque falar com Deus independe de filosofia. Entender quem somos, o que Deus espera de nós, que somos as suas criaturas, independe de filosofia. Então, quando a gente diz que Deus é nosso Pai, nós estamos falando de todos, e é isso que a prece diz para nós. Estamos falando de todas as criaturas que estão encarnadas nesse processo de evolução, de crescimento espiritual, e estamos falando da nossa corresponsabilidade. Somos co-criadores junto com Deus. Então, hoje nós podemos ajudar. Amanhã alguém nos ajudará ou já nos ajudou antes. Nós experimentamos todos os tipos de experiências e de histórias nas nossas reencarnações. E quando nós temos em que temos a possibilidade de ajudar, não pense que a nossa ajuda é pequena demais, que não vai fazer diferença, porque vai. Muito, vai fazer muito. Eu quero agradecer muito a quem puder ajudar, a quem puder se associar à nossa casa, porque realmente a gente precisa muito. E a gente não pode deixar esse pessoal assim, do nada, na mão. Então a gente precisa, além de adquirir o prédio, fazer algumas reformas no prédio e tocar esse trabalho que está todo construído ali no Engenho Novo, entendeu? Para auxiliar essas pessoas que necessitam. Então eu peço em nome da casa, né, em nome de todos, da espiritualidade que está conosco, a uma ajuda de vocês que possam nos ajudar ou financeiramente, ou como voluntário, ou associando-se a ser um sócio lá da nossa casa para poder haver recurso, porque as despesas são muito altas, né? Além das manutenções que nós vamos ter que fazer agora. Então, realmente, eu apelo e agradeço muito a quem puder nos ajudar. E é importante que a gente consiga o imóvel,
nós fizemos muita benfeitorias no imóvel, né? Pegamos ali todo quebrado, com mato. Hoje nós temos uma sala de dança. Não vamos ter como levar uma sala de dança se a gente sair de lá. Nós temos uma câmara fria para poder armazenar esses alimentos. Não é uma coisa grande, mas a gente tem um espaço. Muito grande. A gente vai ter que desfazer de muita coisa, né? Um teatro feito, o Laírton, né? Com o irmão dele, que a sala de dança, o primeiro professor falou: Laírton, quem fez isso aqui? Ele dava aula também na Globo e tudo. Aí o Laírton falou: fui eu e meu irmão. Ele falou: que isso, cara? Tá melhor que o meu estúdio. Madeirinha, com anti-impacto, uma coisa maravilhosa. Um espelho enorme para as crianças, um apoio, muito bacana mesmo. Então, muita coisa feita lá, muita coisa preparada. Muito bonita. Os banheiros externos para os banhos dos irmãos, tudo funcionando. E nós precisamos fazer essa reforma do telhado é só para tirar o vazamento. É uma questão de manutenção, né? Todo espaço habitado ele tem que ter manutenção. Pode ser que algum ouvinte que seja de uma construtora ligada a isso, que possa nos ajudar. E aí a gente pode resolver essa questão logo, porque a gente precisa não só do dinheiro para comprar o imóvel, mas como fazer essas pequenas reformas, e a parte estrutural do telhado a gente vai conseguir, porque o Laírton, na época, quando fez, ele vai ter que se retirar do telhado. A gente tem telhas de captação solar para ser homologadas, está tudo interligado, só não funciona. Infelizmente, por causa de não estar ligada, a nossa luz é pelo menos R$1.000 todo mês. Então a gente realmente precisa de você que está nos ouvindo, ou que conhece alguém que possa realmente nos ajudar e vir. Eu vou deixar o meu WhatsApp, o do Vanderlei, disponível aqui. O contato pode ser feito pelo próprio Instagram da casadecaritas.rj, numa mensagem, e a gente conta com vocês. E nós, aqui da Rádio Rio de Janeiro, que nos propomos a fazer esse trabalho, a rádio é um meio de comunicação que se propõe a ser uma voz, mas uma voz globalizada para todo esse movimento em torno do bem. Então, tudo aquilo que nós pudermos divulgar, e há 54 anos estamos aqui fazendo isso, que nós pudermos contar para você o que acontece, que às vezes a gente mora, Rio de Janeiro é uma cidade muito grande. Não estou nem falando do estado em si, falando da própria cidade do Rio de Janeiro. É uma cidade muito grande, e é uma cidade que eu costumo dizer que tem várias pequenas cidades dentro dela, porque são realidades muitas vezes opostas. E essas realidades, às vezes, estão ali convivendo umas com as outras, e você nem sabe que aquilo está ali. Então é muito bom quando a gente toma conhecimento de que, apesar de todo o estardalhaço que as notícias que não são muito boas fazem, as coisas boas também acontecem, paralelas, ao mesmo tempo. Coisas boas como entidades como essa, que estão ali, existem para colaborar, existem para minimizar dores, existem para pensar feridas, existem para dizer para o irmão do caminho: você não está sozinho. E isso é de extrema importância. Isso, para nós que estamos o tempo todo convivendo com esse tipo de atividade, só quando você vê uma experiência dando um resultado positivo, a modificação que a pessoa promove, porque quando a modificação é promovida por outras pessoas, não é uma modificação real. A modificação real é aquela que você promove. E a ideia de entidades como essa é ajudar a pessoa a promover as modificações que ela precisa para ter uma vida digna. Então, de novo, 3386-1400, você consegue obter aqui com a Sheila os contatos da Casa de Caritas. Inclusive, esses dois do WhatsApp que o Daniel acabou de citar, que ele vai deixar disponibilizado para você poder acessar. Conversa com eles. Entra nas redes sociais. Nós agradecemos. A sociedade carioca agradece. A espiritualidade que sustenta essas pessoas que estão lá na Casa de Caritas agradece. E Deus já sabia que nós, apesar de todos os nossos erros e defeitos,
em algum momento nós temos aquela centelha divina que vive em nós, que nos diz o que é que nós precisamos fazer. Então, nós, em nome da família Rádio Rio de Janeiro, agradecemos a sua audiência, a sua atenção. Esperamos que vocês possam tentar, pelo menos, conhecer a Casa de Cáritas, para que todo esse trabalho, esse empenho desses anos todos, continue valendo a pena para aquelas pessoas que são atendidas. Passo agora a palavra para vocês dois fazerem as suas despedidas dos nossos ouvintes. Bom, eu quero agradecer, Cláudia, a Rádio Rio de Janeiro, a oportunidade de estarmos aqui, todos que participam aqui, tornando possível esse momento. A vocês que estão aí nos assistindo, que já estão pensando também em visitar as nossas redes. Que Deus abençoe todos vocês, com muita luz, com muita paz. Vamos aproveitar que é mais um chamado, não é? E que a gente possa atender da nossa forma, dentro das nossas possibilidades. Não precisamos ir além disso, senão a gente para no meio do caminho, mas de forma que a gente possa prosseguir e chegarmos até dezembro juntos com um resultado positivo. Vai chegar. Todos vocês convidados a nos conhecer. Bom, muito obrigado a todos aqui da Rádio Rio de Janeiro. A oportunidade de estarmos aqui. E eu gostaria de lembrar uma frase que o Laírton sempre fazia para mim. Quando a ajuda demora demais, quando a gente pensa demais, a gente não consegue fazer. Vai fazer. Nós queremos trazer boas notícias para vocês aqui sobre a Casa Social de Cáritas. Então continua nos acompanhando. Nossos microfones estão à disposição de vocês. Tá? Continua fazendo os contatos, continua falando, né, como as coisas estão andando. E a você, ouvinte amigo, que nos dá atenção, que empresta os seus ouvidos para que nós possamos falar dessas coisas todas para vocês. Nós queremos desejar a todos um final de semana de muita paz, de muita tranquilidade, de saúde. Agradecer mais uma vez a audiência e a participação de vocês e reiterar o convite. Conheçam a Casa Social de Cáritas, uma casa transitória que vem ao longo dos anos colocando uma proposta para que a sociedade carioca possa olhar uns para os outros e saber que estamos todos no mesmo caminho e estamos todos indo na mesma direção. Muita paz a todos. Você acabou de ouvir Movimento Espírita.